Alô pensadores, alô pensadoras, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez a gente vai voltar a falar de filosofia e eu vou trazer para vocês a maior treta da filosofia ocidental entre Parmênides e Heráclito. Bem, em boa medida, a história da filosofia se construiu em cima do embate de ideias, principalmente no Ocidente. Só que hoje em dia é muito comum a gente analisar um embate de ideias como assim, uma batalha onde alguém precisa humilhar alguém, precisa destruir o argumento do adversário e coisas desse tipo. Só que não é bem assim que os embates filosóficos funcionam. Na verdade, um embate virtuoso de ideias, ele não é que nem duas pedras que tiram lascas uma das outras, né? Um choque de duas pedras que tiram lascas uma das outras. Ele é mais como duas pedras que, ao se chocarem, criam faíscas, né? Faíscas de sabedoria, e essas faíscas causam incêndios filosóficos, verdadeiros incêndios filosóficos. Ou seja, o que eu quero dizer com essa metáfora é que através da oposição de ideias, a gente vai construindo uma ideia melhor, talvez uma síntese melhor daquelas duas ideias em oposição. E esse é o embate virtuoso de ideias, um embate que você não precisa humilhar o adversário, até porque o adversário é muito importante para que você possa construir, de repente, uma síntese ainda melhor do que aquilo que você estava defendendo inicialmente. Então, que se saiba, o primeiro embate entre ideias da filosofia ocidental ocorreu na Antiga Grécia, pouco antes do nascimento de Platão. Ele ocorreu com duas posições antagônicas, né, como eu vinha falando, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. E também teve aquele que de alguma forma sintetizou as ideias dos dois, né, pelo menos assim que a gente aprende no colégio, que foi o grande Sócrates, né? Sócrates de Atenas. Tudo indica que Parmênides escreveu somente uma única obra na sua vida, que se chamava Da Natureza. Que nessa publicação da Edições Loyola, essa obra está bastante comentada, eu recomendo. Chama Da Natureza. Tá? Então, era um poema, né, com esse título, só que na verdade ele sobreviveu em alguns trechos só, não sobreviveu inteiro. E mesmo assim esses trechos, na verdade, são um composto de citações do poema original feito por outros autores. Então, no mínimo, foram cópias de algum original. Então, o original se perdeu completamente. Vários autores, ao longo da história, desde a Grécia Antiga, citaram trechos desse poema e depois, hoje, se compôs um poema que não está completo, mas que chama Da Natureza, mesmo incompleto. Tá? Então, toda a obra de Parmênides, na verdade, se resume a esse poema. Mesmo assim, esse poema traz trechos tão profundos que até hoje a gente discute algumas das ideias dele, né? Basicamente, o Parmênides e o poema dele fundaram a ontologia, que é a ciência do ser, né? Ciência de logoi, né? E ser ontos, então ontologia, ou de logia também poderia ser ciência. Ou também poderia ser a ciência do ente, mas ente e ser mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Basicamente o que Parmênides defende é que tudo que há, ou tudo que é, né, o tudo que foi e será, é parte de um mesmo ser que não pode jamais ter deixado de existir, nem sequer por um momento. Assim, tudo que existe é parte do que é e sempre foi e sempre será, que ele chama de o ser, né? Então eu vou trazer as próprias palavras de Parmênides, né? Palavras de Parmênides de Eleia. Como poderia o ser gerado? E como poderia perecer depois disso? Ou seja, o ser sendo tudo que existe, como ele poderia ter sido gerado e como poderia perecer depois que foi gerado? Né? Como ele poderia surgir do nada, basicamente. Assim, da sua geração, a gente não pode falar nada, né? E também da a sua própria destruição é totalmente impensável, segundo a lógica da época de Parmênides, pelo menos. Ele também não é divisível, pois que é homogêneo, e nem é mais aqui e menos além, o que lhe impediria a coesão. Mas tudo está cheio do que é, ou seja, tudo que existe está cheio do que existe, do que é. Por isso é todo contínuo, pois o que
o que ele adere, é todo contínuo, pois ele adere intimamente, o que ele é adere intimamente ao que ele é. Acho que eu vou cortar essa parte, ficou meio confuso, desculpa. Bom, talvez a melhor forma de explicar essa ideia, né, do Parmênides, que assim, lendo não parece muito simples de entender, eu admito, mas felizmente a gente pode comparar com a ciência moderna a ideia do Big Bang, que também foi um grande absurdo quando foi proposta inicialmente, já falei sobre isso em vídeos aqui no canal, mas hoje em dia ela é aceita simplesmente porque foi comprovada, né? A gente observou radiação cósmica de fundo e a gente observou que realmente é assim. Em algum momento, há cerca de 14 bilhões e meio atrás, neste universo, tudo que existe, todo o tecido espaço-temporal surgiu de um pontinho e que foi se alargando. E a ideia é que esse pontinho pode ser considerado o ser de Parmênides, no sentido de que não existe nada fora do ponto, né? Parmênides não chegou, como a gente leu ali, ele não chegou a considerar que poderia ter surgido isso de algum ponto, né? Parmênides considera que tudo sempre existiu, né? Como Einstein também considerava, por isso que Einstein não conseguia conceber que o universo estava em expansão, e depois Einstein admitiu que essa foi a maior burrada da história, a maior borrada da carreira dele na ciência, né? Porque no final você comprovou que o universo está se expandindo realmente, então isso aí é outra história. Mas o que eu quero trazer aqui com essa ideia do tecido espaço-temporal é que é fácil dessa forma compreender o que Parmênides quer dizer pelo ser, porque ser não necessariamente um Deus pessoal que ele está falando de tudo que de tudo que existe, é um ser, então o tecido espaço-temporal seria tudo, inclusive a dimensão temporal. Mas aí tem um grande problema, né, entre aspas, no pensamento de Parmênides, que ele rendeu inúmeros críticos ao longo da história e ele colocou ele em oposição com Heráclito, né? Porque a partir do pressuposto lógico de que existe um único ser e tudo que faz parte desse ser, ele começou a se dedicar a refletir sobre a imutabilidade deste ser. Então ele aparentemente chegou à surpreendente conclusão de que nada no mundo de fato muda, e que a própria mudança ou a própria percepção do tempo é nada mais que uma ilusão causada pelos nossos sentidos falhos. Ou seja, esse vídeo vai chegar para vocês muito provavelmente com 30 frames por segundo, uma gravação de 30 frames por segundo, ou seja, significa que a cada segundo dessa gravação tem 30 imagens que estão em sequência e você não consegue perceber elas porque é muito rápido, em 30 segundos, em um segundo tem 30 imagens, você não consegue perceber a passagem dela. Uma qualidade ainda maior teria 60 imagens em um segundo. Só que pensa assim, segundo Parmênides, nenhum desses frames existe, na verdade é tudo uma ilusão sensorial, que na verdade a gente continua sempre numa espécie de eternidade imutável do ser, e a nossa própria existência era uma ilusão nesse sentido. O problema é mais ou menos isso que as pessoas pressupõem que Parmênides estava defendendo. O problema é que o poema dele chegou incompleto. Então, não foi a primeira nem a última vez que um filósofo extrapolou um pensamento lógico e o transportou diretamente para a nossa realidade subjetiva. Muitos outros fizeram isso ao longo da história da filosofia. Mas, sem dúvida, até hoje foi uma das formas mais brutais com que isso foi feito, porque ele traz uma conclusão totalmente fora do nosso mundo diário, da realidade do dia a dia, da realidade mundana, né? Ou seja, ele quer dizer que não existe mudança mesmo, né? Só que aí que eu digo, tem um trecho do poema dele que chegou totalmente incompleto, que seria a terceira parte, né, do poema, e só chegou uma frase: pois o mesmo é pensar e ser. Então eu gostaria muito de ter visto Parmênides desenvolvendo melhor isso. Aliás, ele desenvolveu melhor, a gente que perdeu esse conteúdo. Eu gostaria muito de ter acesso a esse conteúdo completo para saber o que ele quis dizer com o mesmo é pensar e ser, né? Porque se ele considera que tudo não se altera, mas que de repente tudo é um pensamento, que tudo é mental, como se diz no Hermetismo, aí talvez fizesse mais sentido o que ele estava querendo defender. Mas como chegou incompleto, se pressupõe que ele defendia que realmente que nada muda nunca e que o que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, com esses 30 frames por segundo, é nada mais que uma ilusão sensorial. Na volta, Heráclito de Éfeso. Bem, vocês que são jovens devem ter aprendido na escola aí que a grande ideia de contraponto a essa ideia de mutabilidade de Parmênides surgiu com Heráclito de Éfeso, né? Um filósofo que viveu mais ou menos na mesma parte do mundo, né? Mas não dá pra gente dizer que eles se encontraram, pra gente nunca se encontraram, mas também não dá nem pra você supor que Heráclito teve contato com a filosofia de Parmênides, né? De qualquer forma, Diógenes Laércio, que é um historiador já do século II, né, mas é a principal fonte, né, sobre a vida dos filósofos antigos,
porque ele naquela época já era um historiador e ele contava muito a vida dos filósofos antigos. E ele diz que Heráclito também escreveu só uma única obra e que tinha um título quase idêntico, né, que chamava Sobre a Natureza. Ou seja, o poema de Parmênides se chamava Da Natureza, o de Heráclito Sobre a Natureza. Tem um livro aqui do Vozes de Bolso, que chama Os Pensadores Originários, que ele por acaso tem tanto o poema de Parmênides, o que chegou do poema de Parmênides, quanto o de Heráclito, então eu recomendo bastante também. E Anaximandro também, que custou quase nada, acho que são 2 páginas só. De qualquer forma, infelizmente, sobrou menos trechos ainda dos poemas de Heráclito do que de Parmênides. E além disso, Diógenes Laércio acusava Heráclito de ser um filósofo obscuro, porque ele filosofava, né, escrevia por sentenças oraculares, assim, meio misteriosas e tal. Mas também não se sabe se naquela época o Heráclito já era mal visto, né, porque como a gente sabe, Parmênides meio que venceu essa batalha, pelo menos durante um tempo, com a síntese de Sócrates e Platão, que eu vou falar mais na sequência. Mas vamos agora falar o que Heráclito defendia. Bom, a defesa, que é oposta à imutabilidade, seria que tudo flui. Pantarei, né, que seria em grego, eu acho. Ele ficou conhecido como seu grande mantra, né, do Heráclito, que tudo flui. Por exemplo, tem um trecho particularmente famoso da sua obra que fala sobre o fluxo dos rios. Agora palavras de Heráclito de Éfeso. Bem curtinho. Para os que entram nos mesmos rios, afluem sempre outras águas. E é bem interessante a gente imaginar isso. Ou seja, você imagina um homem ou uma mulher que seja atravessando um rio, as águas de um rio. Se ele passa nessas águas pela manhã, sei lá, para atravessar, para ir para outra cidade, se ele tem que voltar para casa tardinha, ele vai atravessar o mesmo rio, mas as águas que estão correndo pelos rios, por esse mesmo rio, já não são as mesmas. Aliás, em nenhum momento, né, elas são as mesmas, porque elas estão sempre correndo. Então, se Parmênides falava que na realidade é uma ilusão sensorial que faz com que a gente acredite que o ser se modificou, o ser, né, todo se modificou na medida que essas águas desceram os rios, quer dizer que eles estariam mais ou menos em antagonismo aqui. Mas não é exatamente assim, na verdade. Porque o ser imutável de Parmênides era o todo, era como se fosse o tecido espaço-temporal como um todo, como a gente viu. Não é a mesma coisa que um único rio citado por Heráclito. Ou seja, Heráclito também defendia que existia um todo, só que o todo de Heráclito ele era mutável. Então, ao contrário do que dizem que Heráclito defendia que só existia mudança, que tudo que havia era mudança, essa é uma forma meio preguiçosa de resumir a filosofia dele, porque se você vai ler, de fato, o poema dele sobre a natureza, você vai ver que logo no início ele começa assim, palavras de Heráclito. Com logos, porém, que é sempre, ou seja, o Heráclito chamava, o que Parmênides chamava de ser, Heráclito chamava de logos, mais ou menos por aí. Com logos, porém, que é sempre, os homens se comportam como quem não compreende tanto antes como depois de ter ouvido acerca dele. Ou seja, está criticando as pessoas que na verdade parece que não entendem o que quer dizer esse todo. Mas com efeito, tudo vem a ser conforme e de acordo com este logos. E aí tem os trechos 30 e 36 do poema que ele dá complementos poderosos a essa ideia. Ou seja, no 30, o mundo, palavras de Heráclito de novo, o mundo, o mesmo em todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez. Ou seja, está falando aqui que o mundo já antecede, os deuses antecedem os homens, ele sempre esteve aí. Mas sempre foi, é e será. Fogo sempre vivo. Então o logos de Heráclito era fogo sempre vivo, sempre em mutação. Acendendo segundo a medida e segundo a medida apagando. E também ele fala, por exemplo, que para os ventos, morte vem a ser água. Para a água, morte vem a ser terra. Mas da terra nasce a água e da água nasce o vento. Ou seja, ele estava falando de um ciclo dos elementos da natureza, né? Que ele chamava de um fogo sempre vivo. Então, já deu para perceber que eles não estavam exatamente em antagonismo, tá? Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui falando da síntese platônica através de Sócrates. Bem, como muita gente deve saber, Sócrates nunca deixou nada escrito na sua vida,
né? Ele foi só um filósofo de falar oralmente, mas um dos seus discípulos, Platão, escreveu muita coisa do que ele supostamente teria dito. E eu creio que muitas das coisas que Platão escreveu realmente era pensamento de Sócrates, algumas coisas nem tanto, mas isso é assunto para outros vídeos. De qualquer forma, essa reconciliação das ideias de Parmênides e Heráclito me parece que era de acordo com o que Sócrates também defendia, e é basicamente o mundo das ideias, o cérebro é o mundo das ideias, onde existiriam as formas perfeitas, ou seja, a forma de uma cadeira, como essa aqui que eu estou sentado, no mundo das ideias seria a cadeira perfeita, mas a gente aqui no mundo sensível, sensorial, a gente tem um reflexo pálido dessa cadeira perfeita, e que é uma cadeira imperfeita, e que ela eventualmente vai se dissolver, né? Ela não tem uma duração eterna. Então, com essa ideia de ter o mundo sensível das ideias e ter o mundo... com essa ideia de ter o mundo eterno das ideias e ter o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, o mundo que a gente vê com os olhos, que a gente cheira com o nariz, ouve com os ouvidos. Então ele conseguiu trazer Parmênides a ideia de Parmênides de mutabilidade para o mundo das ideias, e a ideia de fluxo, de mutabilidade de Heráclito para o nosso mundo aqui mundano, onde as coisas fluem, né? Como os rios. Então essa é uma síntese meio extravagante, eu diria, né? Mas eu acho que não é a única síntese possível sobre as ideias deles. E na volta eu vou trazer um filósofo holandês chamado Benedito Spinoza, que para mim, pelo menos, realizou a melhor síntese dessas ideias. Então, a despeito de ser usualmente listado como o grande defensor da vertente de Parmênides, Benedito Spinoza, o grande filósofo holandês, parece ter alcançado uma síntese bem mais lógica e profunda em sua obra-prima, que é a Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, ou somente Ética. Eu recomendo muitíssimo essa edição bilíngue da Autêntica, edição bilíngue porque você vai ter o latim original de um lado e o português do outro, fora que é uma tradução moderna, então indico bastante. Logo no início dessa obra, Spinoza chega à sua grande declaração lógica, que afirma que uma substância não pode gerar a si mesma. Assim sendo, fica claro que a substância Spinoza se assemelha ao ser de Parmênides. É a mesma coisa que dizer, como a gente estava comparando com o espaço-tempo, que o espaço-tempo não pode gerar a si mesmo, né? Então tudo que há seria o espaço-tempo, né? Novamente, na época de Spinoza não tinha essa ideia de que ele está se expandindo desde um ponto inicial, mas a partir do momento que ele existe, né? Não vamos discutir aqui o que existiria antes do espaço-tempo porque não vem ao caso, mas a partir do momento que existe um espaço-tempo, ele sendo tudo, não existe nada fora dele, nada fora do tempo nem do espaço, então ele sendo tudo, ele não poderia gerar a si mesmo. Então, pela essa ideia, tudo que existe seria uma única substância, né? E aí, se você for para uma coisa mais mística, mais para o hermetismo, você pode vir a defender que essa substância seria uma mente pensante, né? Uma mente divina, mas Spinoza chamou simplesmente de Deus. E daí vai todo um outro debate para definir se esse Deus de Spinoza seria um Deus pessoal ou impessoal, né? Na verdade ele defenderia mais o panteísmo, mas isso é uma outra história. Vamos continuar aqui, né? Porque isso fica para outro vídeo. Para Spinoza, o fato de existir uma só substância não quer dizer que as suas infindáveis subdivisões sejam mero fruto de uma onipresente ilusão sensorial. Nada disso. As coisas poderiam se modificar sem perder a sua essência substancial. As águas de um rio poderiam correr por séculos sem que o rio deixasse de ser rio. Nesse sentido, a ideia de Spinoza para a substância também se casa perfeitamente com o Logos, o fogo sempre vivo de Heráclito. Ou seja, dizem que Spinoza foi muito influenciado por Parmênides, e realmente foi. Só que jamais Spinoza defendeu o que Parmênides defendia, que era o segundo pressuposto, né, que existe só o ser, o primeiro. O segundo é de que nada se altera, tudo é imutável. Não, Spinoza falava que tudo se mutava e tudo era uma subdivisão, uma mutação contínua, um fluxo contínuo de mutações dessa substância que não pode gerar a si mesma. Então tudo que existe é parte dela. E a substância também casa perfeitamente com o Logos, o fogo sempre vivo de Heráclito. O fato de haver mudança constante no mundo não significa que nada tenha uma essência, uma substância da qual deriva em última instância. E aí fica ainda mais simples de compreender se a gente retorna à ciência de novo.
Antoine Lavoisier, né, que era um cientista, um químico bastante conhecido, ele ficou especialmente famoso por causa de uma frase, que talvez vocês se lembrem, que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ora, e se de fato é assim, e até agora a ciência não provou o contrário, isso significa que os mesmos átomos que formavam o hélio e o hidrogênio do início desse universo ainda estão aqui. E se acaso elementos pesados foram formados no núcleo das estrelas, e se acaso formaram o sistema solar, essa Terra, esse mundo, esse planeta, e também os seres humanos, nada disso quer dizer que o espaço-tempo deixou de existir sequer por um momento, sequer por um dos frames, desses 30 frames por segundo aqui do vídeo. Assim, seja ser, seja logos, seja substância, tudo que foi e será continua sendo o mesmo cosmos. E como dizia Carl Sagan, nós somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Nós somos aqueles que atravessam os rios. E os rios correm para sempre, embora jamais sejam, por um momento sequer, o que foram antes ou o que virão a ser. E assim a gente chega numa síntese, para mim, muito mais profunda e interessante, que é a síntese de Benedito Spinoza, do ser supostamente imutável de Parmênides com o fogo sempre vivo, o fluxo sempre mutável de Heráclito. E assim a gente tem a substância que sempre esteve aí, que não pode ter surgido do nada, não pode ter gerado a si mesma, e da qual tudo mais, no final das contas, essencialmente depende. Então, tudo o que existe no espaço-tempo, e se existe um multiverso, tudo que existe no multiverso é filho da substância de Benedito Spinoza. Um beijo e boas reflexões.